Porque assim... Costume. Não tenho hábito. Ando muito na praia. Ela já tá lhe julgando. Começou? Você começou o programa e não julgamento. Gente. E com julgamento. Falando da minha pele descascando. É isso mesmo? Não, falei que não. Começou você dizendo que veio com maquiagem, não sei o quê. Então começou, Anny. Começamos desse jeito Anny. bagunçado, porque Thiago não nos avisou, mais uma vez, Thiago, quebrando todo o clima da gente. Mas sejam todos muito bem-vindos ao Pod Viral. Nessa sexta-feira, estou aqui com Fernanda Blanco na mesa. Oi, Nanda. E aí, galera, é muito bom quando a gente começa já nesse negócio, nessa resenha que não sei o quê. Tirando a parte de Thiago, Thiago é inconveniente, certo? Vocês não conhecem, mas Thiago é inconveniente, mas é muito gostoso. É, muito gostoso. Hoje a gente tá aqui, gente, não, na boa. É sério, velho, eu vou ser repetitiva, mas eu preciso ser. A gente tá com uma bancada de mulheres. Perfeita, né? Pô, Eu fico só nisso. Pra mim tá ótimo. Pra mim, tá... Não, desculpa os meninos que vieram aqui. Pelo amor de Deus, não assiste essa parte, não. Corta Mas essa parte. puta que pariu, velho. Cada mulher que vem aqui, minha irmã, que a gente fica, né, Anny, depois, porra, velho. E olha a convidada de peso hoje. Olha o nome dessa mulher. Nath Cavalcante. Maquiadora, influenciadora, estourada nas mídias sociais. A porra toda, seja Bem-vinda, Nath. Ai, muito obrigada, meus amores. Muito obrigada. Estou muito feliz de estar aqui. Na verdade, realizando um sonho, porque eu sempre quis participar de um podcast. Opa! Então, quando você me fez o convite, você, o universo não brinca. Tá vendo? Tá vendo? Então, o primeiro podcast. É o primeiro podcast. Vocês estão vendo que a gente tá revelando várias carinhas aí, né? E é o que eu tava falando pra vocês antes, né? Que eu aprendo muito com os podcasts, porque eu sou criada na rádio, né? Então eu fazia o percurso de Itapuã até o Canela, né? Pra faculdade ouvindo rádio. Então era sempre Metrópole, Band, sempre aprendendo muito com a rádio. Eu aprendo muito escutando. Então hoje os podcasts pra mim são assim, a minha companhia. Ó, que maravilha. Que delícia, né? Ela falou, eu aprendo muito escutando, mas eu tenho uma confissão a fazer. Eu aprendo muito te ouvindo. Porque você fala de maquiagem, mas você não fala só de maquiagem. Eu te acompanho, sou seguidora leal e oficial, certo, gente? Segura. E é uma delícia te ouvir, Nath. Eu queria que você começasse contando um pouquinho da sua história antes de Nath estourada nas redes sociais. Antes de Nath Maquiadora, É. Também. Bora lá. eu sou Natália Cavalcante, uma mulher criada nas águas de Itapuã, e eu sempre gosto de trazer muito essa imagem, né? Para que a gente possa entender ali como é que flui a minha personalidade, como é que eu fluo enquanto mulher. E eu sou artista plástica por formação, então só daí já tira um pouquinho consegue, né? a entender essa multiplicidade, multipotencialidade, né? Que hoje eu assumo, mas nem sempre foi assim. Perfeito. Então, o caminho da maquiagem, ele começou já justamente com a arte. Eu comecei a aprender a desenhar e a pintar observando as capas de revistas de moda. Então, Manequim, Cláudia, observando os rostos, observando as formas, entendendo plasticamente como é que funcionava ali. E eu sempre fui muito incentivada pela minha família a desenhar, a pintar. Então eu comecei desde muito cedo. Eu não me enxergava fazendo outra coisa. O empreendedorismo, ele caminhou comigo ali na adolescência, né? Porque a minha família toda é formada por educadores, professores e por empreendedoras também. Então eu sabia que eu não queria ter chefe. Eu Decidida. Sabia que iria mandar na porra toda, né? Exatamente. Esse negócio. Então, além dos meus 14 anos, eu comecei, eu vou ter um negócio. Aí tive um negócio de camisas de tie-dye. Depois fazia pastel doce para comprar as minhas tintas, para comprar as minhas telas. Começava a rifar as minhas pinturas. E ingressei na faculdade. Na faculdade, já ali mais ou menos no finalzinho, eu comecei a entender um pouco sobre empreendedorismo criativo. Eu jamais poderia imaginar que aquela bagagem ali do empreendedorismo criativo iria me possibilitar ter uma outra noção na maquiagem. E aí terminei a faculdade, depois decidi, agora eu quero ser maquiadora, porque a maquiagem sempre esteve ali muito comigo, mas de uma forma nos bastidores. Como eu tinha uma cabeça, né, muito acadêmica ainda, Sim. eu não deixava ninguém me encontrar. Maquiava todo mundo,
ia com as minhas amigas, né? Uma amiga tinha um salão de beleza que era específico para cabelos afros. E ela sabia que eu adorava maquiar. E aí, vamos maquiar? Vamos. Eu ia, mas não deixava ninguém me encontrar. Não tinha telefone, não tinha e-mail, não tinha nada. Só acabava aparecendo nos blogs de noivas negras, mas as pessoas não sabiam como realmente me encontrar. Até que eu resolvi assumir. Eu fiz um curso, ainda com a cabeça acadêmica. Não, eu só vou ser maquiadora quando eu fizer um curso e ter o certificado. Olha, Sim. Sim. E aí fiz o curso. No curso ainda não tinha nada voltado para peles negras. E a minha especialidade enquanto maquiadora, por trabalhar com peles negras, ela vem muito da arte. Ela vem muito dali das misturas das tintas, do conhecimento das peles. Então, todo esse aprofundamento da colorimetria, das cores da nossa pele, ele vem desse lugar. Então, não tinha como, por mais que eu tentei, tá? Eu tentei matar a Natália artista. Eu tentei muito. Quando você matar a fala, Natália artista. em partezinha assim da sua fala, você fala, eu não assumia. Esse eu não assumia tem a ver com a falta de credibilidade que a maquiagem tinha lá atrás, porque para ela chegar, hoje o ramo da maquiagem, o ramo da beleza é vista com respeito. Antes, ela era vista como uma opção, quando você não tinha um emprego, você não tinha um trabalho. A arte tem muito disso, né? Eu acho que eu não consegui ver como não credibilidade, porque eu já não tinha Você- credibilidade de ser artista plástica. Entendi, não tinha... Para todo mundo. Ai, você é artista plástica, você vai morrer de fome. Então tentar ser maquiadora. Entendi, tudo bem. Já tava já tava na linha, né? Já tava na verdade. O grande lance era como é que eu iria. Eu sempre me questionei muito isso. Como é que eu vou sobreviver ou viver daquilo que eu acredito? Perfeito. Então foi por isso que eu fui buscando sempre durante toda a minha carreira ali enquanto artista estratégias para poder, não, eu quero isso aqui para mim. Eu vou atrás disso aqui para mim. Eu não conseguia me ver fazendo outra coisa. E hoje, se você me perguntar, ai, Nath, você faria tudo de novo? Faria tudo de novo, exatamente. Isso é muito gostoso, né? Geralmente, quando as pessoas me perguntam, se você não se formasse em publicidade, em que você se formaria? Em publicidade. Eu não tenho uma outra opção, porque eu gosto muito do que eu faço, sabe? E é muito gostoso isso quando a gente acredita naquilo que a gente faz. Ponto. E não é ter uma visão romântica, porque a gente sabe que existem muitos desafios, principalmente ali enquanto você realmente viver da sua arte, né? E a maquiagem estava me trazendo, na prática ali, todos esses desafios que eu já enfrentava na arte. E aí eu terminei o curso, me tornei maquiadora profissional e fui convidada a lecionar, a ensinar outras mulheres, né, a aprender a profissão da maquiagem. E aí eu já cheguei como boa ariana que sou, fazendo meio que uma baguncinha ali. Eu defini que teríamos, sim, aulas de peles negras e defendi também que teríamos aula de empreendedorismo para aquelas mulheres. Porque muitas ali estavam aprendendo a maquiagem como terapia ocupacional e não conseguiam ver A possibilidade enquanto carreira. Perfeito. Maravilhoso. E não era nem para dizer assim, ai, Nath, você já tinha uma cartela de clientes, não. É isso que eu ia perguntar, né? Porque você meio que caiu nesse... Caí. E aí, o que é que eu fiz? Utilizei todo o meu conhecimento do empreendedorismo criativo para começar com a carreira de maquiadora. Então, eu fiz uma fanpage na era do Facebook. massa. Sim. Fiz uma logo. Eu não botava a minha foto, cara. sim. Não, jamais. Era logo. Era a marca, né? Como eu sabia que a maioria das maquiadoras trabalhavam aos finais de semana e eu não tinha cartela de clientes, eu chamava as amigas. Não vou pra festa. Vai, hoje você vai pra festa. Hoje você é minha noiva. Porque as Consigo pessoas ingresso. Exatamente, as pessoas não sabiam se eu estava atendendo ou não. Elas viam que aos sábados O resultado. eu estava maquiando alguém, independente se era alguém conhecido ou não. E era o resultado. Exatamente. Então eu fui ali meio que aplicando na mente das pessoas que aos sábados eu estava, e aos domingos eu estava maquiando. Então foi meio que um boca a boca. Daí eu transformei o meu Instagram, né? Ainda era Natália Cavalcante, make-up enorme. As pessoas não conseguiam me achar, nem me marcar. E comecei, como toda maquiadora começa, utilizando o Instagram como portfólio.
Porque eu não queria aparecer. Sim. E eu não queria mesmo. E naquela época era aceitável, porque humanizar ainda não estava num boom. Não. Lá atrás É, era assim, marca pessoal não se falava ainda, né? pouquíssimo, né? Não se falava. Mas eu vou te dizer como foi que veio essa virada de chave em relação à marca. Eu comecei ali fazendo portfólio, as pessoas foram entrando em contato, aquela coisa bem fria, né, do WhatsApp para converter. Mas me deu um nervoso que eu comecei a querer ter contato com as pessoas Sim. que me procuravam. Eu nunca vou esquecer do primeiro post de conteúdo que eu fiz numa quarta-feira no meu Instagram. Eu fiz um post perguntando, e aí, me conta. E todas as quartas-feiras eu fazia uma pergunta para a minha audiência, para aquelas mulheres, clientes que estavam me seguindo. Então eu perguntava para ela coisas básicas. Ai, qual é o seu batom favorito? Sim. Que todo mundo sabe responder. Exatamente. E quer responder, né? Só que com essa pergunta, eu mapeava o que é que as minhas clientes estavam interessadas. Então, eu conseguia montar o meu kit de maquiagem dentro do que elas tinham por expectativa. Ai, você já era muito rápido. Então, olha que legal. Ela Já dá, era ela dá muito duas esperta, dicas de estratégia velho. aqui. Duas dicas de estratégia. Primeiro, ela usava o sábado, pegava as amigas, dizia: olha, eu trabalho aqui todo sábado, se você quiser me procurar, de sábado eu posso te atender. E todas as quartas ela ia pro Instagram pedir dicas pra saber o que é que o público dela queria saber. Mapeava. E mapeava e fazia ali uma análise do público dela pra poder gerar conteúdo e gerar, enfim. Direcionar. E eu gostei de conversar com elas. Eu gostei de estar mais próxima delas. Eu tinha muita vergonha de fazer fotos em mim mesma. Eu tinha muita vergonha de fazer vídeos. Mas eu gostava de conversar com elas no direct, Sim. de conversar com elas nos comentários. E era justamente essa insatisfação de ver ali só, tipo, ai, que saco, o meu Instagram só tem foto das minhas clientes, que me levou a pensar conteúdos que na época nem se falava. De verdade. Nem se falava. A estratégia era outra, né? Era totalmente outra. Então eu queria mais saber quem é que estava ali comigo. Curiosa. Eu queria saber quem é que estava ali consumindo Certíssimo. aquelas fotos. Quem era o público que estava me contratando. Eu costumava dizer na época que eu queria ser uma maquiadora da capa da Vogue. Ah, que massa! Até porque o meu contexto histórico ia muito disso. Eu aprendi tudo através das capas das revistas. Então, a minha maquiagem era muito ligada nessa coisa da pele, da beleza da mulher real. E por mais que eu estivesse ali naquela época no boom das maquiagens cut crease, das maquiagens mais de efeito, não era o que eu acreditava, sabe? Eu sempre gostei muito de algo mais atemporal. Porque eu sabia que ia caminhar por todos os estados, o passado, o presente e o futuro ali, e que a mulher ia se sentir bonita em qualquer fase da sua vida. E isso que me levou a começar a criar vídeos, criar stories, criar fotos aparecendo, porque eu tinha rejeição por aparecer. E num exercício mesmo de terapêutico. Gente, sinceramente, se eu fizer recorte de todos os pode virar. Falando de terapia, vocês vão ver como eu sofro aqui, viu? Sinceramente. Quer chegar a um lugar no dia que Fernanda vai dizer assim: comecei a fazer terapia. Não, no dia que a gente vai fazer um programa somente de terapia. Boa. Oxi. Façam terapia. E eu não conseguia. Eu pegava o celular assim, ó, gravava e abaixava. Não. Porque eu tava muito presa na validação do olhar do outro. Por mais que eu estivesse ali me comunicando com elas, eu não conseguia passar além disso. Até que a minha terapeuta fez várias provocações e exercícios para que eu realmente me soltasse. E eu não tinha nichado ainda até então. Eu não tinha coragem de nichar para peles negras, apesar de que todo mundo já me conhecia como especialista em peles isso do negras. nicho. Olha, observe Exatamente. isso do nicho, né? Por que eu não tinha nichado ainda? Porque eu tinha medo de perder clientes. Olha isso. Porque ainda era uma época onde a mulher preta estava se redescobrindo. Perfeito. E entendendo que a maquiagem também era para ela.
justamente num universo onde ela olhava para os portfólios de outros profissionais e não se reconhecia. Por mais que ali no meu tivesse tantas e tantas mulheres, eu não tinha colocado na bio ali, ó, especializada em peles negras. Porque eu tinha medo. Porque ainda o maior... o provento mesmo ainda vinha de outras mulheres de peles claras. Não vinha das mulheres negras. Sim. Os materiais eram feitos Os somente materiais, para sim, peles exatamente, brancas. E isso a gente... Até outro dia. Até outro Recentemente. dia. Então, talvez por conta disso, as mulheres negras não se enxergavam maquiadas, né? Porque a maquiagem nunca ficava bonita, porque nunca estava no tom de pele dela. Até porque a gente entende que o mercado invisibilizou muito a gente naquela época e continua invisibilizando. Demos passos bem largos, demos. Mas ainda o mercado precisa realmente nos reconhecer enquanto consumidoras. Precisa do salto, né? Precisa demais. E não é só criar base para o tom, não é só uma questão de acertar o tom de pele, mas é entender quem é que está por detrás disso tudo também. Quem é que está ali produzindo as bases? Quem é que está pensando né, nas campanhas? Quem é que está pensando? Quem são esses diretores? Quem são essa equipe? Está pensando também na diversidade das peles brasileiras? Eu não estou falando só de peles negras, eu estou falando da pele indígena. Eu estou falando da pele oriental, eu estou falando da... Sabe? Então, o mercado ele sempre foi muito cruel com a diversidade das peles. Tanto que eu fazia misturas. A questão da especialidade é porque eu usava maquiagem meio de forma plástica. Como eu utilizava as minhas sua tintas formação, de materiais. das misturas de cor. Exatamente. Então, aí não tinha base para toda aquela. Eu raspava a sombra para poder misturar na base. Não tinha blush. Eu pegava batom, fazia um fundo na bochecha daquela mulher para poder chegar de uma forma bem interessante. E o resultado, ficava bom. Olha que massa. Eu costumava dizer assim que não tinha pó, por exemplo, pó soltos. Impossível pó solto para peles negras que chegasse num tom que não acinzentasse. Aí eu costumava dizer assim para as minhas alunas: vamos temperar o pó. E aí a gente pegava o pó, colocava a raspa daquela sombra, uma sombra mais amarela, mais alaranjada, fazia aquela mistura e aí eu conseguia selar a pele. Ainda mais num ambiente que a gente tá, que é o clima quente e extremamente úmido. Então eu tinha muito medo de assumir. Eu sou especializada em peles negras e agora vou perder as minhas clientes. Eu falei justamente ao contrário. Eu falei isso pra Ania, Ania, nos bastidores, a gente conversando sobre as convidadas e tal. Eu falei, Nath, ela tem esse nicho, mas ela não me exclui. Sacou? Aí ela, porra, que massa, ela falando. Eu falei, pois é, ela sabe o nicho dela. Ela sabe quem é que procura ela. Mas se eu disser, Nath, eu tô precisando de uma alta maquiagem, eu não vou ser excluída. Entende? Então, porra, isso é foda, velho. Isso... E eu tomei isso como uma micropolítica real. Eu tomei como, poxa, se eu tenho esse conhecimento, eu não vou ficar só pra mim. Eu não vou não derramar para outras mulheres que querem se ver belas. A gente sabe que a nossa construção da nossa identidade, da nossa autoestima para a mulher negra foi muito difícil. Ainda é. Ainda é, mas estamos vendo aí a geração Z, sim. passando por um processo que que os millennials não passaram, né? Verdade. Então, hoje, essas pessoas mais novas já têm referências. A gente teve muito pouco referência. Muito pouco. Então, era sempre aquele momento ali de abrir porta. Imagine que você tinha que usar de estratégias para poder chegar à cor certa. E hoje a gente já encontra bases e pós, e blushes com cores para pele negra. E eu vou te dizer, Anne, como foi o dia que eu nichei? Me conta. Eu só usava logomarca, né? Ai, conte clímax. Isso, olhando para... Ai, eu quero. Olhe para Thiago, minha gente. Que foi, Thiago? Thiago tava cochilando. Ih, Thiago tá dizendo. Você viu, Anne? É papo de maquiagem. Anne, não é possível isso. A gente vai demitir Thiago. Não tem jeito, gente. Desculpa, mas não tem jeito. Thiago não tá dando. Olha a cara desse... Eu comi demais, é por isso. Vocês estão ouvindo, né? Vocês estão ouvindo, né? Não consigo acreditar nisso. Vamos lá, não corta. Nath, Vamos cortar, não. É lá. Qual é? É cá, Thiago?
Ela fala olhando pra cá? Pra essa aqui? É de cá. Essa aqui? Isso. Eu tinha uma logomarca, né? E a foto do meu perfil e tudo não tinha minha foto. Era só a logomarca, que era um espelho e Natália Cavalcante. E aí eu fui atender uma mulher. E quando ela abriu a porta, ela me olhou de cima a baixo e disse: "É você que é Natália Cavalcante?" Mulher branca. Nossa. Ela não acreditava que uma mulher negra fazia aquele tipo de maquiagem e queria atender ela. E a partir dali, eu tirei imediatamente a minha logomarca do perfil. Porque se aquela mulher não sabia quem estava entrando na casa dela, ela não sabia nada sobre mim. Ela não sabia nada do que eu estava trazendo através da maquiagem. E ela fez de tudo. Ela fez de tudo. Até dizer assim: "Ai, alisa bem o meu pé, viu? Que é herança da senzala." Eu Tá de sou sacanagem. crente. Que horror. Não. Puta que Isso é pariu. só uma das histórias que muitas profissionais de beleza passam quando adentram em casas de pessoas. Meu Deus. Puta que pariu, velho. A gente fala, assim, a gente sabe o que acontece, sabe? Mas ouvir de uma Quando pessoa a muito gente ouve próxima, relatos, é velho. muito difícil. Porque, infelizmente, é visto como subalterno, como, né? Como uma profissão ali. Ai, você se tornou uma manicure, você se tornou uma cabeleireira porque você não tinha escolha. Foi o que eu falei, a pergunta, né? Se você se sentia assim quando você decidiu ser maquiadora, porque tinha exatamente esse contexto, Sim. né? Tinha muito forte esse contexto. Então, é muito processo ali. Você tem que me servir. Você está servindo a minha beleza. Que Né? loucura, né? Então, isso é muito, muito, muito difícil. Então, ela olhou pra mim e disse assim: "É você?" Como eu disse assim, eu não estou acreditando que é você. E aí eu entendi que a partir dali, ou eu mudava totalmente, não só a foto do meu perfil, mas elevava o nível para que eu não sofresse mais essas violências. Porque eu sempre fui vista como assistente da maquiadora. Mesmo sendo a pessoa que assinava a beleza da noiva, assinava a beleza da campanha. "Ah, você? Ah, eu achei que era tal pessoa." E geralmente a tal pessoa era a sua pessoa assistente. Uhum. era que estava na minha equipe. Sim. Então, era a forma de vestir, é a forma de falar, é a forma de se comunicar. E as pessoas vão credibilizando você através da sua imagem. Sim. E foi aí que eu entendi. Ou eu boto a minha cara, ou eu vou ser engolida. Perfeito. Então, engoli minha vergonha. Botei minha vergonha no rabinho entre as pernas e É assim, isso. agora eu vou abocanhar isso. E aí, como eu consumia muito blog na minha adolescência, eu fui criada na internet. A gente foi criada na internet. Todos Na internet é verdade. nada. No Mirk, no É bate-papo verdade. UOL, É verdade. né? No Mirk. Naquele lugar que se botava as fotos, só eram as fotos. Fotolog. Gente, eu tinha fotolog com os meus amigos. Thiago sabe nem o que é. Não, Thiago Thiago sabe nem o que é. É. Respeita a nossa história, Thiago. Ah, a Ruth já é muito Mas eu longe. era da época do Fotolog, eu fui criada na internet. Então, eu acompanhei Camila Coutinho, as blogueiras, todo mundo. E eu tinha meio que esse feitiço de, vou criar tutorial também de maquiagem para mulheres negras. E aí foi aí que começou os tutoriais, os mini tutoriais, né? Bem tímidos. Bem tímidos. Só que eu estudei também a imagem na faculdade. Eu estudei um pouco da linguagem magética. E quando eu fiz o intercâmbio, consegui fazer o intercâmbio na Espanha, eu fui justamente pensando em aprender sobre vídeo, sobre fotografia, sobre edição. E aprendi aqui também, né? Tinha uma matéria chamada Produção e Análise da Imagem. Taiguara, um beijo, meu amigo, tio Tai. E eu despertei uma paixão enorme pela direção criativa e pela edição. Então, quando eu comecei a criar os vídeos de maquiagem, eu já tinha aquela ideia de como é que eu poderia criar narrativas
criar imagens, criar linguagens para aquelas pessoas, para quem estava me assistindo. E aí o povo não entendia. Ai, meu Deus, como é que você faz esse vídeo? Eu falei, gente, eu edito na cabeça antes. Eu gravo editando. Sim, e perfeito. depois vou passando ali para a imagem. E é incrível como a maioria dos meus vídeos, eles acompanham uma estética do que eu gosto de ver. Eu nunca consegui perder ali a minha essência. Eu gosto de texturas, eu gosto do close, eu gosto da coisa mais lentinha. Eu quero que quem esteja vendo tenha uma experiência, Massa. tenha uma memória. E eu persegui eu digo assim, eu sou uma perseguidora nata de experiências. Legal. Até porque a etimologia da palavra Sim. experiri, aquilo que nos passa, aquilo que nos acontece, aquilo que nos atravessa. Então, proporcionar experiências, que era algo que eu já conseguia na arte, eu queria levar isso para maquiagem também. E aí, a pandemia só me trouxe tempo para fazer isso. Mas antes da pandemia, você já era muito bem posicionada nas redes sociais. Eu sigo Nath realmente há muito tempo, né? E aí, eu lembro que muito antes da pandemia, você já era referência pra mim em maquiagem. Sabe? Acompanhava aquele perfil porque existia ali uma pessoa que se posicionava muito bem falando daquele assunto. E era uma época que ter 10 mil seguidores era o auge. Ela tinha. E eu... Não, mas foi sofrido, viu, minha filha? Foi? Bater 10K. Foi? Meu Deus do céu. Era o auge, velho. Demorou tanto. Pra você botar o link, tinha que ter os 10K. Tinha que ter os Tinha que 10K, ter, naquela entendeu? Eu época. queria o link, porque eu queria Todo mundo direcionar queria o aquele WhatsApp. link. Perfeito, perfeito. Maravilhoso. Tipo, ai, gente, vai ser ótimo se eu conseguir direcionar o WhatsApp, porque aí vai facilitar que as clientes entrem em contato comigo, Sim. sabe? Sempre vendo isso como forma de Facilidade. e oportunidade. O que me levou a comunicar com outras mulheres, independente de mulheres negras, foi pensar numa maquiagem possível para mulheres reais. Por isso que eu te perguntei assim, porque eu não me maquio no dia a dia, mas por que você não se maquia no dia a dia? Tá, Já tá fazendo pesquisa de campo. Já quer... já Porque você vai entender justamente essa dificuldade que as pessoas ainda têm na cabeça, que precisa de muitas etapas. Isso, é cansativo. Eu não tenho esse tempo. Eu prefiro dormir um pouco mais. Entende? Eu tenho essa visão ainda. Eu nunca tive o hábito, né? Eu sempre fui muito de praia. Então, quando você é muito de praia, você pouco usa de fato, sabe? Você não tem... Nunca foi muito de noite. Aí não tinha um costume. Quando é que Fernanda se maquiava? Festa, coisas pontuais e tal. Se eu mostrar uma foto pra vocês como era. Hoje tá bem demais. Olha, gente, não foca nisso aqui não, viu? Imagina a Natália aí, pelo amor de Deus. Então, eu talvez... Eu tenha criado em algum momento esse tabu. Foi criado como eu não precisava, porque o meu ambiente era muito praiano, então eu não precisava daquilo. Quando é que eu sinto falta? Quando eu vou trabalhar na parte mais social. Certo. Entende? Aí eu sinto falta. Eu aprendi a fazer alguma coisa básica pra não chegar com a cara de ontem. Mas pelo menos você aprendeu, você se preocupou em aprender. Mas no fundo eu gostaria de saber um pouco mais. Certo. Sabe? Mas eu não tenho. Quando eu paro pra pensar no tempo e no que eu poderia estar fazendo com ele, aí eu desisto. E talvez seja exatamente isso que você iria trazer aí, né? Porque eu acho que talvez a gente está acostumado com a imagem de um passo a passo. Exato. E a gente aprendeu no YouTube, por exemplo. Do que se tiver na internet. Eles são muitos. Por exemplo, eu achei sua maquiagem linda. Por quê? Porque ela não tampa as coisas... As coisinhas que a gente tem no rosto. Ela não tem essa função, sabe? Eu não gosto de tampar tudo. Eu não quero olhar pra meu rosto e ver uma massa. Exato, não se reconhecer. Eu não quero. Entendeu? Se eu quiser fazer isso, eu boto filtro no Instagram e tá tudo bem. certo. Eu lembro minha primeira live foi justamente sobre a beleza da mulher real. Que era pensar na maquiagem possível para essas mulheres contemporâneas que não têm tempo. Sim. E que não têm saco
pra sentar ali e fazer tantas e tantas etapas pra no final... E que não tem habilidade também, porque exige uma habilidade pra fazer maquiagem. mas que é uma habilidade treinável. Quanto mais você tá ali... tudo é treino, Sim, é. exato. Quanto mais você tá ali experimentando possibilidades de maquiagem, mais você se sente livre. E as pessoas não entenderam isso. Que não é um aprisionamento. Você não vai aprender a se automaquiar, você não vai aprender a aplicar a maquiagem no seu dia a dia para você se sentir presa dentro de uma figura que você não se reconhece. Perfeito. Entende? Então eu trago muito essa possibilidade de você utilizar a maquiagem como uma ferramenta poderosa de autoestima para que você aplique, desenvolva a sua autoconfiança, a sua autoestima, a sua segurança, de uma forma muito simples e ter autonomia, Perfeito. né? Que é justamente onde a gente se esbarra naquilo que as mulheres negras elas não aprenderam. E é por isso que eu trago os cursos de automaquiagem mais nichados para as mulheres negras, porque a gente não aprendeu esse básico. É verdade. A gente não aprendeu a utilizar de outras ferramentas para a gente valorizar e potencializar a nossa beleza. A mulher negra não aprendeu a se achar bonita, Não, primeiro de tudo. exatamente. A gente não aprendeu a se achar bonita. E quando a gente se esbarra justamente nessa questão da autoestima, a gente consegue entender como é que se constrói a identidade. Perfeito, Nath. E eu ia dizer agora há pouco que maquiagem ela é muito de fases, né? Sempre tem uma fase na minha vida que eu tô excluindo alguma coisa. Então, eu tenho uma fase da maquiagem que eu não quero usar sombra de jeito nenhum. Eu esqueço que sombra existe. Minhas sombras vêm se eu nem uso. Eu tinha uma fase que eu não usava batom de jeito nenhum. Eu não queria usar batom. Eu colocava só no máximo um hidratante ali e pronto. Outra fase que iluminador pra mim ficava muito carregado. Então, eu não queria usar iluminador. E aí, eu fui aprendendo a lidar com maquiagem. Claro que eu não sou nenhuma expert, né? Eu faço no improviso. Com esses meus momentos. Então, hoje eu não quero usar sombra. Eu tenho que destacar alguma outra coisa, tem que destacar uma boca, tem que destacar o lápis, alguma coisa. E você eu perguntar isso, você traz isso nos seus cursos de automaquiagem? Essa diversidade de mulheres, porque tem gente que não gosta mesmo de batom, tem gente que não gosta de sombra, tem gente que não gosta. Eu digo que, na verdade, você não foi seguindo as fases, você foi se expressando através da maquiagem, de acordo com o seu estado, com o seu momento. Vai ter dias que eu só vou colocar um balme e eu vou me sentir bonita. Vai ter dias que eu vou fazer uma super maquiagem, molho preto, né? E vou me sentir bonita. Esse é o jogo. Essa é a coisa divertida da maquiagem. É você expressar sua personalidade de formas diferentes. Eu adoro sombras coloridas. Inclusive, essa sua tá maravilhosa. Eu não consigo parar de olhar, só que eu fico pensando, se eu for fazer essa porra, não vai dar certo. Não vai dar certo. Eu morro de medo. Desde a hora que você chegou, eu tô olhando pro seu olho. De medo de sombra colorida, gente. Ela deve estar achando que eu tô olhando pra Iris. Não tô olhando pra Iris. Eu estou olhando pra sombra dela. Como é que se diz? Não foi sem intenção, foi com intenção ter colocado essa sombra aqui pra vocês ficarem bem hipnotizadas. Eu morro de medo de sombra colorida, gente. Mas por que a gente tem medo? Por que a gente tem medo? Eu não sei, de errar, de não acertar, combinar tons, de não ficar legal em mim. Sabe, colocar uma sombra verde? Sei lá se vai ficar bonito com verde. Mas a gente tem verde. medo mesmo da gente se sentir assim ou do outro achar que a gente... É sobre o outro. Entende? É sempre sobre o outro. É sempre sobre o outro. Então, quando eu tô ali ensinando a automaquiagem, eu tô munindo aquela mulher de muita autonomia. Se você sabe a técnica, você vai saber fazer o que você quiser. E você vai defender aquilo que você colocou no seu rosto. Entende? Tem mulher que chega lá, Nath, eu quero fazer uma sombra verde. Eu nunca fiz uma sombra verde. Então, ali é um ambiente seguro para ela experimentar. Porque muitas vezes a gente não tem essa coragem de sentar. Vamos ver aqui, vou abrir aqui a minha maquiagem e vou experimentar. Porque é um processo de se olhar. Sim, com certeza. É um processo de se permitir estar atenta à sua própria beleza. E a gente não se permite isso. A gente passa tudo na frente.
Não, é pra não ter dificuldade, a minha paleta de sombra é só marrom. Marronzinho. Eu tenho isso também. Não, eu mas só tudo uso um bem, tipo de tudo paleta, bem. um tipo de É batom. só, mas Não é foda. não, mas assim, você encontrou o conforto. Acho que sim, a facilidade, E né? você encontrou e tudo bem, porque eu super indico pra todas elas que a gente tenha uma maquiagem básica. Qual é a minha maquiagem básica? Eu sei qual é a minha maquiagem básica, sabe? Sim. Mas que você também tem autonomia. E por que eu falo muito de autonomia? E por que eu trago isso nos meus cursos em relação à autonomia? E principalmente para mulheres negras? É porque a gente sofre na hora que a gente vai comprar maquiagem, do início ao fim. Então, se eu tô ali encorajando aquela mulher de como ela vai aprender a entender o tom e o subtom de pele, ela vai saber pedir. Ela não vai cair no golpe da vida casada. Leve essa base e compra este pó. Eu acho que eu sou essa mulher. Sabe? Sério. Porque ela vai defender aquilo que ela realmente acredita, porque ela vai se sentir confiante. Não, eu sei, eu aprendi, eu sei qual é o caminho das pedras. E eu vou utilizar uma maquiagem na qual que eu acredito. E respondendo a sua pergunta, sim. Eu às vezes, no mesmo curso, eu tenho aquela que só quer corrigir a olheira e eu tenho aquela que quer fazer do cílio até o delineador gatinho. E é por isso que mesmo que em turma e mesmo na questão do curso digital, eu consigo ver ali as individualidades de cada uma. Eu acho que é isso que torna tudo muito especial, porque maquiagem é única. E acompanhar o quanto que o mercado estar atento a essa mulher contemporânea, essa mulher que não tem tempo, essa mulher que não está afim de ficar fazendo muitas etapas, mas ao mesmo tempo quer se sentir bonita. Sim. É só a gente observar da pandemia para cá, né? Olha só, paramos de nos maquiar. Muitas mulheres, até quem tá aí de casa assistindo, perdeu as suas maquiagens na pandemia, né? Porque não tava usando. O skincare aumentou. Sim, então, verdade. o cuidado com a pele aumentou de forma, assim, exponencial, brutal, até o mercado do skincare. Então, quem tava ali cuidando da sua pele não queria usar tanta maquiagem pra Verdade. tampar. Verdade. O que aconteceu? As marcas de beleza começaram a trazer produtos multifuncionais, produtos associados com skincare, Com tratamento, produtos que embelezavam e ao mesmo tempo tratavam a pele. Mudança de comportamento, né? Exatamente. E produtos que realmente falavam a linguagem daquela mulher que queria se sentir muito linda com poucos passos. Perfeito. Entende? Então, observar tudo isso é observar. Não tem como. Maquiagem, ela acompanha a história da humanidade, gente. Sim. Do início ao fim. Pintura, né? Desde as pinturas rupestres, dali de se pintar como atos ritualísticos até os dias de hoje. É verdade. Que a gente utiliza ela mais como uma forma de expressão. Da mesma forma que a gente escolheu a roupa de hoje, a gente está escolhendo a maquiagem como uma forma de expressar e potencializar ainda mais a nossa imagem. Sim. E o que você está sentindo naquele E o dia? que você está sentindo naquele dia. E o que você precisa. Porque às vezes, por exemplo, eu tô xoxa capenga-manga, sem graça. E aí eu quero botar um batom vermelho. Porque eu preciso daquela cor. Aquela cor vai lhe trazer força naquele momento. Vai me trazer força. Nossa, eu quero colocar... Estou me sentindo mais criativa. E hoje eu quero colocar uma sombra azul. Colorido. Eu posso. E talvez a minha imagem, enquanto referência, trazer essa possibilidade de outras referências, encorajam outras mulheres a fazer o mesmo também. Eu tô nem aí, eu tô ligando não. Se a pessoa não gostou, se eu usei. Você gostou, tá ótimo. Eu gostei, tá ótimo. Isso é o que importa. É, maravilhoso isso mesmo. É a questão da validação que a gente falou. Espero. Né? Que a gente tá colocando, muitas vezes a gente tá usando ali a maquiagem meio que como um aprisionamento, ou o que é que o outro vai achar. Eu E acho antes do outro tem que ser pra mim. Eu acho sensacional quando eu assisto os vídeos dela. Que ela tá aqui conversando, ó.
gravando o negócio. Não tá vendo, gente, que eu não vou conseguir fazer isso? Não, gente, é porque... No e celular, falando no de celular, outro assunto. sim. Falando de outro assunto. Não, porque não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Pronto, então é isso, viu, gente? Tal. Arrumou o cabelo. Daí o Cássio. Eu ainda vou Falou chegar nessa rápido. fase. Essa fase de evolução eu não consigo. Mas como foi que ela conseguiu? Primeiro que eu não tenho essa coordenação. E tá gravando... Primeiro que já a tela do celular já é o contrário, praticamente, né? Já é espelhado. Então você já não consegue. Mas você fazer tem o o domínio contrário. da sua pele. É uma onda, Não, mas né? assim, eu lembro dos meus primeiros vídeos, meu Deus do céu. Entende? Tipo, Entendo. foi uma sucessão de passos. O que me levou ao sucesso? Isso é incrível. É um Exato. sucesso. É. É um Se não é uma sucesso. sucessão de passos, porque às vezes o povo, ai, como é que faz pra fazer sucesso? Repetindo. Tipo, repetindo. Ai, acabou. A Anitta fala muito disso, né, no documentário dela. Acabei uma meta aqui, vamos pra outra. E eu percebi que eu construí toda a minha trajetória até agora muito assim. Acabei essa aqui, vamos pro próximo passo. Qual era o próximo passo? No início, a minha meta era... Eu queria maquiar um dia a deusa do Ileaie. Consegui isso em 2020. Que no massa. dia do fecho no carnaval, antes da pandemia, a gente fechou em março. Sim. E era meu sonho. Antes mesmo de me tornar maquiadora, eu pensei, eu quero um dia, meu Deus, poder embelezar a deusa do Ileaie. Qualquer deusa, pode ser qualquer deusa. Porque pra mim era A tipo, referência. a rainha, a deusa, a minha referência. Você se reconhecia ali. Exatamente, eu me reconheci ali. Então, poder é quase que um ritual, sim. Eu fico até pensando, é quase que uma sacerdotisa da beleza, sim. Porque pra mim, eu encaro como essa forma. Porque eu tô ali embelezando e eu sei que a autoconfiança ela vai vir de uma forma instantânea. Porque a maquiagem proporciona isso. Sim. Perfeito. Quando a gente termina uma maquiagem, a gente se sente diferente. Quando a gente faz uma maquiagem que tá ali de acordo com aquilo que a gente acredita, a gente se sente... A gente recebe a Sasha First. Quando a gente não caga, né? Porque quando a gente caga, a gente diz, cadê a porra do demaquilante? Vou tirar esse negócio aqui agora. Que nada. Que nada, É luta. Nem todo mundo é a Nath Cavalcante. Mas nem sempre foi assim. Lembra que, tipo, eu não sabia me maquiar. Sempre Apesar foi arte. de sempre- Sempre foi arte. Sempre É, foi arte. Foi arte. Sempre Outro foi dia eu tava mentalizando sobre isso. Como é que tudo isso começou? Como é que os rituais de beleza entraram na minha vida? E aí eu fui pra infância, quando eu pegava as florzinhas, as misturas, alfazema no meu quintal e misturava com álcool pra poder fazer os meus perfumes, as minhas poções mágicas. Ou então, quando eu li as revistas da Capricho, tinha lá, como fazer o seu balme. Então, era um processo mesmo de alquimia. Eu sempre criei... Sempre fui muito da imaginação. Então eu ficava brincando de rituais de beleza. Ai, hoje eu vou botar um óleo do sol, um óleo da lua, uma coisa assim, sabe? Isso foi brincando mesmo com essa ideia de utilizar os rituais de beleza como um momento meu, né? E isso não é autocuidado? Sim. Não é parar pra você se olhar, se ouvir, se escutar, se observar, se cheirar, se sentir. Então, quando eu proponho ali, você não é obrigado a maquiar todos os dias. Mas será que também não vai fazer? Não é algo por você, né? Uns minutinhos por você, cuidado, que você né? tá ali se permitindo se olhar de uma forma diferente. E que talvez aquilo ali traga vários benefícios pra você no dia a dia. Eu não acredito nessa beleza, nesse padrão que você tem que maquiar, Anny. Você precisa, senão você não vai. Não é sobre isso. É só você ver como uma possibilidade. É você ver como um caminho pra você. E uma mulher que está com uma imagem alinhada e que utiliza a maquiagem como ferramenta, ela chega diferente. Ela chega diferente, vai falar sobre isso Empoderada, agora. né? Observe, chega diferente. ainda que eu não saiba me maquiar e que não foi uma coisa que eu trouxe da infância para a vida adulta, eu concordo plenamente que uma mulher alinhada, arrumada e maquiada, ela passa um outro tipo de comunicação. Ela comunica uma outra coisa. Ela comunica o belo. Ela comunica o belo. E
como diz Clara, né? O cérebro gosta do que é De bonito. códigos. Gosta, sabe? Gosta do que é bonito. Então, assim, por mais que eu me ache bonita sem maquiagem, de verdade, eu falo isso bem, bem tranquila. Mas quando eu me arrumo toda e consigo fazer uma maquiagem que pra mim é possível e que eu cheguei a um resultado bom, eu digo, caralho, hoje eu tô fodona, viu? Sabe assim? Tipo, isso E é uma real. sensação gostosa, né? Essa sensação. É bom. É bom. É uma sensação de autopoder. É como você sim. falou, não é sobre ser obrigado a fazer aquilo, é sobre ter as possibilidades. Hoje eu quero, amanhã não. E tá ok. Sabe? Mas é você saber pelo menos o básico para que você também se sinta a poderosa, porque dá essa sensação de poder. Dá. Assim como você bota uma roupa bem ajustada, na sua paleta, tudo direitinho, você se sente bem, você se olha e diz, porra, é isso. É isso aqui, gostei. Sabe? São códigos de confiança. Exato, são códigos de confiança. E tem áreas que são necessários, né? Que a gente diz, mas isso é estereótipo. É estereótipo de fato, mas funciona bem. Por exemplo, um advogado, quando ele chega de chinelo e bermuda, você olha e o preconceito bate na mesma hora. Porque somos adultas. A gente tá julgando o tempo todo. O tempo todo você... O tempo todo. A linguagem imagética é forte demais. Ela É é forte o que demais. Sabe, é seu cartão de visita, bicho. A o que linguagem chega. da imagem, ela chega muito antes do que a palavra. Aí você vai me dizer, então, que você, como comunicóloga, vai me dizer que a parte de tudo que ele estudou tá ali naquela roupa? Não. Mas é como ele chega. Mas ele tá enviando códigos. Ele tá enviando códigos, Ele tá enviando entende? sinais. Ele tá enviando o game, né? Hoje eu trabalho mais de casa, home office, mas eu tinha um ritual que quando a gente tinha escritório, eu acordava todos os dias, tomava banho, me arrumava, me maquiava e ia pra rua. Porque eu não sabia o que ia acontecer no meu dia. Por mais que eu tivesse a agenda toda certinha, toda organizada, sabendo o que ia acontecer a cada horário, poderia surgir um almoço de emergência com qualquer pessoa, ia ter que sentar no almoço pra poder... E eu trago esse ritual pra minha vida hoje de home office. Então eu acordo, eu tomo banho, eu visto uma roupa e eu faço uma maquiagem básica. Porque você se coloca pronta, né? Porque eu me coloco pronta. Porque Sim. se eu preciso... Eu sei que eu vou almoçar em casa, mas se eu precisar sair pra almoçar com alguém, pronta. se eu precisar ir Tá pro Rania rapidinho, eu tô Se pronta. você precisar abrir o celular pra dar uma mensagem pra Eu sua tô audiência, pronta. você tá pronta. Exatamente. Perfeito. Eu coloquei isso na minha rotina e isso me faz bem. Porque eu não consigo sentar ali sem tomar banho pra poder produzir nada. Não consigo sentar ali pra me arrumar, São sem me seus arrumar, sem rituais, produzir nada. Né, de iniciação, seus rituais de iniciar um dia. É verdade. É louco. Nath, nesse processo, quando a gente decidiu criar o Pode Virar, o Iane, nós estávamos muito inquietas com a naturalidade que as pessoas veem a vida de influencer, blogueira, e acham que ali é tudo fácil, o que acontece. E como é que essa galera tá ganhando dinheiro na internet? É só criar um perfil e pau. Não é criar um perfil e pau. E nesse processo todo, a gente ficou pensando em como a gente poderia trazer marcas que agregassem para as pessoas que a gente convida, né? Quais são as marcas que a gente pode trazer e que dê um match com a pessoa que a gente está trazendo e que a gente consiga fazer uma entrega bacana, tanto para a marca quanto para o convidado. Como que a gente pode fazer isso? E no meio disso a gente encontrou algumas marcas parceiras da gente que Oh, meu Deus! Mandaram mandaram um para você. A Pratinha Vibes é uma das nossas parceiras e elas são maravilhosas, assim, e mandaram esse mimo pra você. Espero que goste. deve. Elas escolhem indo no perfil, né? A gente toda sempre... uma curadoria. Tem. elas vão lá no perfil, E aí retrata vê o que você tá rola, passando ali. tal. Então... E eu, né, já com as minhas pernas. Mas não é só de prata, tá? É Pratinha Vibes, a gente, ó... Eu estou bem na vibe dourada. Pois. Que coisa linda! É. Amei, elegante, muito a minha cara. Muito a minha cara. Né? A Pratinha arrasou, viu? Tá Nessa vendo? curadoria Tá aí. vendo? Nossa! A gente tem alguns coisa parceiros e os parceiros têm arrebentado, porque eles vão realmente lá no perfil, a gente exige. Eu e a Anne, a gente é parte do contrato da gente, assim, sabe? Ó, vocês vão entrar aqui pra fazer a publi, mas a gente precisa que vocês andem de acordo com a linha do que a gente acredita. Isso. Exatamente. Não, isso faz toda a E eles- diferença. Gente, gostei muito. E é legal isso, Vou usar. Nath, porque quando a gente dá essa liberdade pra marca ir no seu perfil, ela vai ler você ali através do que ela tá vendo, né?
Então, realmente, se você gostou do produto, se Eu vou você... usar, vou marcar, vou te Tá pôr, vendo? gente. Ai, Pode marca. Marca. É aquilo que o seu perfil tá passando. E é uma entendeu? forma também de valorizar quem tá fazendo um trabalho tão incrível com a gente. É Acho verdade. isso muito importante. É e, verdade. e a possibilidade, por exemplo, da liberdade enquanto marca de escolher essas pessoas. Sim. Escolher Isso. o seu. Isso. Faz a diferença. A gente tem algumas marcas parceiras, e aí quando a gente faz o roteiro de quem vão ser os convidados, aí a gente mapeia, né? Quem tem a ver com o quê, né? Como que a gente vai dar um match massa? Não é sobre o recebido. Não é. Nunca é. Não é sobre o Nunca é sobre recebido. o recebido. É sobre a experiência que a gente quer que Nath tenha aqui com a gente, do Pode Viral. É sobre a experiência que eu quero que a Pratinha tenha com a gente aqui do Pode Viral. É sobre ter Nath representando a Pratinha aqui no Pode Viral. Sabe? Então, pra gente faz muito sentido para o que a gente trabalha, de como eu e a gente tem uma linha de raciocínio muito parecida. Sim. Trabalhamos com empresas diferentes, eu tenho a minha, ela tem a dela, e juntas a gente consegue trabalhar muito bem. Porque a gente tem princípios parecidos. A gente acredita muito que as marcas podem fazer diferença nisso, sabe? E que os influencers também podem fazer diferença para as marcas. E é isso que a gente está Ainda mais proporcionando. quando estão co-criando juntos, né? Exato. Perfeito. Tiago, Olha pra Anne ali, meu Deus do céu. Eu Não. tô com um papel aqui, assim. Ania tá na mesma, organizada. Você vê a bagunça aqui. Cadê, porra? Cadê o negócio? Não, você Ania, tem o o seu equilíbrio perfil aqui, desse mas negócio, você já rapaz. foi maravilhosa, Tá já bom, respondeu todas as minhas perguntas. Ai, eu Tá quero bom. água, Ti. Por favor. Acho que tem que pegar outra, porque essa já tá... Pega outra lá Lá pra tem gente. mais. Nath, você já falou algumas vezes aqui sobre o seu curso de automaquiagem, mas você não falou ainda como foi que ele surgiu. Menina, foi Me babado. conta esse babado. Gosto. O curso surgiu porque eu sempre tive muita vontade de ensinar automaquiagem. Eu gosto, é uma cachaça, é um negócio assim que eu amo ver como vocês vão descobrindo a maquiagem de uma outra maneira. Quando eu nichei para automaquiagem para peles negras, até porque a minha sócia dava o curso para todas as peles e eu nichei para peles negras, até porque não tinha muitas possibilidades de um curso fosse voltado para as nossas necessidades. E eu recebi muito não, Anne. Muito Sério? pouco. Como essa carinha? Você já esperava, gente? né? Não, você já esperava esses nãos? Sim, A gente espera, mas não é bom. né? Espera não é bom, porque a gente quer que o outro acredite tanto o quanto a gente acredita. Sim. Então eu recebi muito não. Que nada, maquiagem pra pele negra, não vai ter ninguém. Ou então, quando eu tentava ver a possibilidade de alugar um determinado espaço, sempre triplicava o valor do espaço. Sério? Então não tinha como pagar espaço, porque ainda era um viável. momento ali bem acessível, era inviável. Até que eu comecei a fazer workshops de automaquiagem em centros espíritas, em empresas, em lugares que tinham comunidades, em lugares que trazia essas mulheres para ter esse contato com a beleza. Até que surgiu a possibilidade de eu e Isa dividirmos uma sala, que é hoje o nosso estúdio, e eu comecei a aplicar o curso lá. O curso é a minha menina dos olhos de ouro. É a minha menina. Porque eu até fiz um vídeo semana passada sobre isso, o quanto que pra mim que estou do lado de cá é intenso, é forte ver aquela mulher ali saindo de um lugar que muitas vezes é doloroso. Em relação à sua imagem, a tudo que ela acreditou uma vida inteira. E ela tem a oportunidade de se permitir ali, de falar com as suas, de falar sobre as suas necessidades, sobre as suas dores, sobre aquilo que ela deseja para si, e ver que é um caminho possível. Porque talvez ninguém entenda da importância, por exemplo, de uma mulher colocar um batom vermelho, de uma mulher negra usar um batom vermelho, sendo que uma vida inteira ela acreditou que os lábios dela eram feios. É verdade. Difícil.
É verdade. De uma vida inteira achando que ela só poderia usar sombra dourada. De uma vida inteira sem reconhecer o seu tom, o seu subtom. Tanto que essa parte do curso, né, tanto no curso presencial quanto no curso online, eu gosto de falar que é a pele que eu habito. Porque a gente sabe que ter um conhecimento sobre a nossa pele e sobre a diversidade da nossa pele não foi acessível pra gente. Não foi. Então, vai para além ali. Ela entende que vai para além ali de... eu vou lá só para acertar o tom da minha base. Se alguma de vocês vão para lá para achar que você só vai acertar o tom da base, meu amor, eu sinto muito. Vai voltar Sair tonta. transformada. Eu sinto muito, porque você vai encontrar algo que está para além, que talvez você nem pensasse. Eu sempre gosto de contar essa história. Eu tenho uma aluna muito querida, que foi uma aluna que acreditou muito em mim lá atrás, né? Quando eu estava começando, quando as pessoas ainda não davam credibilidade para um curso de automaquiagem para peles negras. E ela não usava de jeito nenhum batom. Ela só usava gloss porque ela tinha muita vergonha dos lábios grossos delas, bem volumosos. E eu sempre faço meio que uma entrevista, né? Eu converso com todas elas que chegam para eu saber como é que anda essa relação dela com a maquiagem e em que nível, de uma certa forma, ela está. Então, a partir dessa conversa, eu sabia que ela tinha vontade, eu já tinha atendido ela de outras vezes, e ela tinha essa dificuldade, essa barreira de usar o batom. Eu, como uma boa sagaz, eu levei um batom vermelho, lacrado, do tom... Eu acho que eu conheço essa história. Tá num vídeo. É bem verdade, antigo. é verdade. Não, mas não é aquele do batom vermelho. Não é o mais não? recente, não. É um bem antigo. Não, é um antigo que eu cheguei a comentar. Tá. Talvez seja esse. Acho que sim. Não sei. E quando a gente tava finalizando, que é o momento, né, de a gente passar o batom, depois da maquiagem pronta, eu tirei o batom e disse, pronto, você vai passar esse. E ela ficou muito nervosa. Ela ficou muito nervosa. E sempre acontece algumas situações em curso. Sempre, sempre. Nunca é só meramente passar uma maquiagem no rosto. E ela ficou muito nervosa e eu deixei assim, olha, você vai ficar aqui nessa bancada, porque a penteadeira cabe, né, as meninas. E eu vou finalizar aqui com as meninas. E ela ficou naquele embate real, tipo, boto, não boto, boto, não boto. E as meninas ajudando. Não, se você colocar, não fique. A gente tá aqui, qualquer coisa você tira. E eu mostrei pra ela o algodão e o demaquilante. Olha, se você não gostar, ninguém vai te julgar. Você demaquila e tá tudo bem. Mas só se permita viver essa experiência. Você tá num ambiente seguro. E aí ela foi tirando, abriu o batom, com aquele receio, com aquele medo, porque você tá ali enfrentando com algo que lhe aprisionou por muito tempo. É uma quebra de barreira. Inclusive, parece bobagem, né? Exatamente. Que pro outro acha que é fútil. E não é. Você sabe o que ela fez? Ela passou o batom vermelho, mas ela diminuiu a boca. Ela passou o batom no perímetro ali, diminuindo os lábios. E eu só fiz o seguinte, peguei o pincel, olhei bem nos olhos delas e disse, você me permite? E aí ela olhou assim, como quem dissesse assim, puta que pariu, fui pega. Me pegaram. E eu não julguei, não disse, eu não falei nada. Eu só peguei o meu pincel. Eu lembro disso, porque foi meio que uma cena pra mim, meio que até artística, sabe? E aí ela olhando pra mim e eu, delineando exatamente os lábios dela, onde tinha que estar. Com a boca grande, com a boca volumosa, carnuda. Com a dela. Com a boca que era dela, com o traço negroide dela. E aí veio o choro, né? Sim. E veio um choro, porque você tá ali de frente para uma imagem que você nunca tinha pensado. E você gosta de ver aquilo. E ela se sentiu muito linda. Isso pra mim que foi, é de arrepiar. Sim. Porque ela se sentiu linda de batom vermelho. Nos lábios tudo.
Não vale Que tudo, maravilha. sabe? Então, são esses tipos de situações que talvez as pessoas não negras nunca vão acessar. É o lance do esperiri. Sim. É o lance da experiência, aquilo que nos acontece, aquilo que nos passa. E tem certas coisas que a gente passa e enfrenta através da beleza que outras pessoas nunca vão ter acesso, nunca vão sentir isso. O poder de usar um batom vermelho quando um tempo inteiro a gente foi educada que o batom vermelho era coisa de prostituta. Que batom vermelho era coisa da vida. Que batom vermelho era vulgar. Porque qual é a mulher negra que pode chamar a atenção? Eu tenho um corte. Quem é a mulher que pode chamar a atenção? É verdade. Ela não poderia chamar a atenção dos senhores, né? Ela não poderia ser mais do que as sinhais. É pesado? Difícil. Mas é real. a gente construiu a nossa imagem dentro dessa conjuntura da não permissão. Não foi permitido pra gente. Não foi permitido. E agora a gente está aprendendo a se permitir. Então, por isso que quando eu digo que ensinar maquiagem é uma política também, é uma outra maneira, é um outro modus operandi de fazer política, é porque a gente está trabalhando ali, passando por essas instâncias que passam pela estética. Com E a certeza, gente Nath. sabe que quando a gente está com uma estética empoderada, a gente trabalha autoconfiança. Muda o jogo. A gente trabalha autoestima. Muda o A jogo, gente trabalha bicho. autossegurança. Muda o game total. Muda o game completo. total. Lembra que eu falei no começo do vídeo, vocês que estão aí assistindo a gente, que eu ficava horas vendo o vídeo de Nath e que adorava ouvir Nath, e a gente parou aqui, eu e você, tá aqui, ó, e ela falando. Só ela falando, a gente escutando aqui, querendo mais e querendo mais. Eu só fiquei atenção para quando eu ia botar o corte, eu tenho um corte. Só pra lembrar, só pra lembrar. Não, muito bom ver isso, Nath. Já sei onde é que eu tenho um corte, um corte é bom, viu? Muito bom, Nath. Ah, e agora? Não, vai, Anne, vai. Não, A Anne olhou pro papel ali, ela Tem uma viu, sequência, tem uma sequência, Natália, tem uma Eu tô muito sequência. curiosa aqui Vamos para algumas lá. coisas do seu perfil. Você já trabalhou masterclass com grandes marcas. Isso. Eu quero saber como é que foi essa experiência. Veio também o início de tudo. Veio com a proposta ali de falar sobre beleza negra para profissionais da beleza. Então foi a outro chancela que as público. grandes marcas, tipo, não, vamos falar um pouco mais sobre isso. A chance, né, do mercado realmente olhar para essa questão e ver que nós estávamos querendo. Boa. E que o advento da internet, ele é muito poderoso em relação a isso. É um lugar onde a gente pode questionar, onde a gente pode reclamar, onde a gente pode amplificar a nossa voz. E trabalhar com essas marcas ali enquanto profissional da beleza e influencer, Sim. Perfeito. né? Que aí Aham. é justamente aí que eu começo a entender o meu papel enquanto influencer, também sendo uma profissional da beleza, é a possibilidade de ver. Ai, tem mercado aqui pra É mim. possível. É mercado aqui pra mim. Porque eu tava ali muito acostumada a ver as maquiadoras que deixavam de ser maquiadoras e prestadoras de serviços para virar somente influencer ou blogueira. Sim. Pode acontecer? Pode. Pode acontecer comigo também. Até então, agora não é do meu desejo, não é o meu perfil, não é o que eu quero, no que eu traço pra mim. Mas observar a credibilidade que as marcas têm em querer escutar a partir da sua expertise é muito bom. Você influencia, Nath, não tem jeito. Perfeito isso. Não tem jeito. Hoje, você começou como offline, né? Vendendo seu serviço no offline. Mas hoje, você fecha muito Fecha o publi. online. E essa é a grande sacada que eu gostaria muito de trabalhar com outros profissionais da beleza. É por isso que eu estou gestando novamente um novo projeto para fazer com que esses profissionais da beleza, eles se encarem mesmo como... Encarem a internet como uma possibilidade. E por que eu trago de novo esse projeto? Já que eu trouxe lá atrás com a empresa para maquiadores, né? A gente criou um plano, a gente falava de brand para profissionais da beleza. Que legal. Porque até então, as pessoas, os profissionais da beleza, os maquiadores em si, eles ainda não tinham passado dessa barreira de que
poderia haver outras possibilidades para além de só prestar serviço. Perfeito. Né? Então, quando eu e a Isa, a gente cria um plano específico para maquiadores e a gente começa a mudar o jogo em relação a isso, em relação a posicionamento, a como você construir uma comunidade, a como você conversar com a sua audiência e transformar isso em vendas. A gente quer dinheiro. A gente precisa. A gente precisa de dinheiro. A gente precisa. E realizar, ter uma qualidade de vida e realizar os seus desejos, sabe? Realizar os seus sonhos. Então, as pessoas começaram a ver possibilidades. A gente viu que tinha uma lacuna em relação a isso e começamos a trabalhar isso. Adormecemos esses projetos e agora eu tenho retomado, depois de ter lançado meus infoprodutos voltado na área de automaquiagem, agora eu me sinto muito mais pronta para trazer ao mundo aquilo que eu já fazia no off. Porque o tempo inteiro eu estou... Meus amigos mesmo sabem. Isa mesmo fala assim, tem que ter coragem para sentar com você. Porque eu acredito muito no processo. Acredito demais no processo. E talvez seja por conta do processo criativo. Sim. Talvez seja por entender que existem passos que vão levar você para aquele objetivo que você traçou para você. Então, eu já fazia muito isso no off. Eu já pensava em possibilidades. Porque isso é ter uma vida criativa. O que é ser criativo se não você solucionar problemas? Sim. É verdade. Então, pra mim, começou a ser fluido, ser fácil. Pensar de uma forma criativa para os profissionais da beleza, para eles alcançarem aquilo que eles desejavam. E por que eu não estava ganhando por isso? Sim. Então, entende? E é isso que agora eu estou gestando, esses novos projetos, para poder trazer essa comunidade e observar, olha, o mercado está superaquecido. E se você tem vontade de também abocanhar essa fatia do digital e talvez ofertar e possibilitar novos caminhos, massa, o mercado está aquecido para isso. E eu vi isso. Eu vi o quanto que as marcas começaram a dar credibilidade para os profissionais. Em um momento onde só quem era escutado eram os blogueiros e as blogueiras. Exatamente. Então, a gente foi criada no YouTube assim, observando só quem produzia conteúdo de maquiagem eram as blogueiras. Então, hoje, a marca trazer um olhar profissional, um olhar mais técnico para aquele produto. Você influencia de forma certeira. Não só experimentando somente como blogueira. E isso não é demérito. Sim, sabe? Não, acho claro super não, bala, assim, não. Mas você trazer, por exemplo... É um outro caminho. Isso. E não só na maquiagem. A gente fala aqui também de profissionais liberais. Por exemplo, a psicologia. Marcas trazerem coisas para psicólogos que estão fazendo bem feito no digital, para que elas consigam trazer ali na sua rede outras possibilidades, tanto para cliente quanto para os próprios psicólogos que acompanham, sabe? Então tem um processo ali no digital que as marcas estão começando a ver agora. E eu vejo, eu atribuo também a procura das marcas, por exemplo, não falo de outros, porque eu tenho que falar do que me cabe. Sim. Mas eu percebo que as marcas, elas entram em contato comigo porque sabem que eu tenho uma relação com a minha comunidade. Sim. Isso é muito importante. Com certeza. E esse é o game. Se eu não tivesse lá atrás ficado inquieta em somente utilizar a minha rede social como um portfólio e não começasse a comunicar com a minha audiência para saber exatamente o que é que elas queriam, eu não tinha chegado nesse ponto aqui. Era mais do mesmo, Nath. É mais do mesmo. Já passei por situações de negar publi, de negar trabalhos porque não correspondia com a minha audiência, porque não é sobre o dinheiro, é sobre o meu nome. Perfeito. Maravilha. É sobre o meu nome. É sobre a sua marca. E eu precisar... É um jogo de interesses. Então eu via que a marca estava interessada na minha comunicação com a minha audiência e sobre aquilo que eu exercia para elas. Só que eu via que a marca aqui,
não estava realmente interessada na minha audiência. Ela só queria realmente o dinheiro. Ela O só retorno que queria, você poderia exatamente, ela só queria a minha validação enquanto expert de pele negra. Mas quando eu vi o produto lá, não tinha para todas as peles no final das contas, entendeu? Então, eu vou fazer aqui só pelo dinheiro, não é o meu valor. Não é. É por isso que, assim, tá interessada em fazer uma parceria, uma publi comigo, eu preciso experimentar primeiro. Eu preciso testar primeiro. Eu preciso ver se vai atender da negra mais clara até a negra mais escura. Sim. Porque senão vai de encontro aos meus valores. Vai de encontro com aquilo que eu tô trabalhando durante todos esses anos. Todo o seu Você tá brand. construindo. Toda a sua imagem. Exatamente. Então aconteceu isso, né? Uma determinada marca que queria fazer uma publi ali com os corretivos, e aí eu recebi os corretivos e os corretivos não serviam nem para mim. Imagine. Putz. Pode cancelar a publi. Eu não vou fazer. Eu não vou entrar nessa. É o meu nome. É a minha comunidade. Então, eu tô ali nessa linha de frente de toda uma mulherada que está realmente Representando a galera. Exatamente, que está acreditando naquilo ali, sabe? E é massa você fazer uma publi. É massa você ganhar dinheiro pelo seu conteúdo. Isso é incrível. Isso é um outro passo, é um outro braço do meu trabalho, entende? Eu comunicar, eu pensar de forma criativa, eu mostrar aquele produto, eu trazer aquela experiência, porque muitas vezes aquela mulher ali, ela precisa que o outro, que ela confia, valide aquele trabalho, valide perfeito. aquele produto, para que ela disse assim, não, eu vou consumir, Perfeito. porque funcionou. O que não quer dizer, o que vai funcionar em mim vai funcionar para todas? Não, porque a gente trabalha com a questão da individualidade, a gente esbarra nessa parte da individualidade, a gente precisa respeitar isso, mas eu preciso mostrar de outras formas ali para ela decidir. Ela tem uma base de que ela confia. Ponto. Exatamente. Ponto. E foi aí que eu entendi a questão da influência. Porque pra mim, meu Deus, eu não sou influência. Porque na verdade a gente linkava muito influência com um blogueiro. E fora que a gente via de uma forma muito pejorativa. Pejorativo, exatamente. E aí não se via como trabalho. Exatamente, mudar. E é um trabalho. Trabalho do caralho. Um trabalho que só quem exatamente, é um trabalho que só quem realmente está dentro entende. Não ache que outro dia eu tava ouvindo até um podcast que quem se vislumbra com recebidinhos, com essas coisas, com o que a marca manda, é os milênios, é a gente que tá ali nessa coisa do recebi um presente, não, o que eu quero é co-criar com a marca. Eu quero que a marca olhe para mim e veja que existe uma possibilidade da gente co-criar pra gente atender toda uma comunidade. Todo mundo ganha dinheiro. Exatamente. Tem mais que besta. Exatamente. O mercado ele vem mudando durante todo esse tempo e vai mudar mais, entende? E a gente precisa estar realmente atento, estudando. Olha aí quantas coisas a gente já fez, Nanda. E nós precisamos ser essa mudança do mercado também, né? Nós, como micro-influenciadores, como macro-influenciadores, nós poderemos e devemos trabalhar essa mudança de comportamento do mercado, seja da maquiagem, seja do marketing digital, porque isso tá na gente, né? Eu sou profissional da área, você é profissional no que você faz, e é nosso papel também tá ali, eu não vou dizer que ensinando, porque nenhum de nós somos professores, mas dizendo qual é o caminho certo a seguir, né? Direcionando, né? Direcionando. A partir de muitos conhecimentos, né? De uma bagagem que a gente vem trazendo. Perfeito. E acho que talvez o não ter ficado ali somente na técnica me possibilitou observar de diversas formas, né? Eu nunca fui aquela maquiadora que investia somente meu dinheiro em aprender penteados novos ou aprender maquiagem. Eu investi meu dinheiro em marketing digital, em empreendedorismo, em educação financeira. Eu fui observando o que é que eu tô com dificuldade aqui. Eu tô com dificuldade aqui, isso aqui tá com problema, eu vou atrás disso aqui para poder solucionar. Eu nunca fui aqui, vou atender só minhas clientes e tá bom. Empresa não é só isso, né? Mas a empresa não é só isso. Pra rodar bem, você precisa pelo menos entender um pouquinho de cada coisa. Ainda que você não faça necessariamente tudo. Até pra demandar.
Eu queria sempre onde você quer ser chegar. a chefe. Fazendo tudo. Fazendo tudo. Eu também queria. Tudo, mas eu queria ser a minha chefe. Então, pra ser minha chefe, eu tinha que ter minha empresa. Pra Sim, ter boa. minha empresa, eu precisava saber. Sim. Não tem jeito. Até pra delegar. Exato. Isso. É pra delegar Até pra muito delegar. bem. Entendeu? Eu falo isso assim, até na questão do tráfego, né? A galera me pergunta, Nanda, você faz gestão de tráfego? Não faço, eu sei. Eu sei porque eu preciso controlar quem eu contrato pra fazer. Uhum. Entendeu? Mas eu não vendo esse serviço. Não é um serviço, eu não sou expert nisso, entendeu? Mas eu sei. Se a pessoa estiver gastando meu dinheiro à toa, eu sei. Eu digo, epa, pode pausar aí, viu, lindo? Não vai rolar. Não vai rolar. Mas é isso mesmo. Né? Então, tipo, é isso. Né? Você fazer tudo. Gostaria de poder fazer tudo, porque se tem uma galera centralizadora aqui... Levanta o dedo. Cansei, viu? Cansei. Eu também cansei. Não, eu aprendi na terapia. Eu preciso deixar os controles. Sim. Foi importante pra mim. É importante. É importante. Tudo bem, né? Que acho que é muito mal do autônomo, né? É muito mal. talvez da seja empresa. A gente começa a ter os controles de tudo porque a gente sempre se viu muito sozinho. Por mais que a gente converse e tudo, mas é um caminho Solitário. É solitário é pau. É pau. Então, até você baixar os controles e, tipo, vou delegar aqui. Não, eu vou procurar aqui. Hoje, por exemplo, eu tenho Laísa Costa, que é a Virada no Raio, que me ajuda nessa parte de assessoria ali com a relação com as marcas, porque eu sozinha não tava mais dando conta. E você acaba perdendo trabalho, né? Exatamente. E... Poxa, eu precisava de qualidade de vida, porque chegou a hora que você cansa de fazer tudo. Verdade. Porque não é só maquiar. Não é só chegar lá e vou ligar É uma umas pincéis. empresa. É uma empresa. E é real. É uma empresa. É uma empresa. Vai, não. Vai, Ana. Não, eu tenho uma última pergunta. Ela terminou, vai comprar cheio das colitas logo. Não, só meu. Porque ela já respondeu tudo aqui, maravilhosa. Ela tá e ela tá só, você fala lá. Achando que eu vou esquecer, né? Tá achando que eu vou esquecer. Eu sou muito curiosa, porque quando eu peguei o perfil dela, quando eu conversando com ela no WhatsApp, eu pensei, ai meu Deus, eu preciso saber mais dessa mulher. E aí eu vou ter que listar aqui o que eu quero saber pra não esquecer. Nath, se você pudesse resumir o seu sucesso hoje na rede social, você atribui a quê? Interessante essa pergunta, porque essa palavra sempre surge, né? O sucesso. Sucesso. O que é sucesso pra cada um é diferente, né? Mas, tipo, a gente olhando aqui, pra gente você é um sucesso. Não sei se você já chegou aonde você queria, talvez não. É isso, o que é o sucesso? Porque se a gente destrinchar mesmo pra parte da palavra, o sucesso é uma sucessão de coisas. Sim. É uma sucessão de etapas. Então, por mais que você... Qual é o sucesso? Uma vez uma aluna me perguntou mesmo, tipo... eu vim aqui aprender com você a fazer sucesso. Mas o que é aprender a fazer isso? O que é o sucesso, no final das contas? Se não você realmente está focado, alinhado, disciplinado, constante dentro daquilo que você acredita e pulando de etapa a etapa. Perfeito. Esse é o sucesso. Então eu não sei dizer se eu já cheguei ao sucesso, eu só sei que eu tô caminhando. Eu tô... Mas ela falou. Tá vendo? E ela resumiu, ela falou, é a sucessão de coisas, é o criar, é o ser constante. Enfim. Porque eu lembro de, talvez... É Thiago. Thiago Cortando a gente. o pensamento. O pensamento aqui mandando olhar. Ai, viu, Thiago? Meu Deus do céu. Ai, viu, Thiago? Tiago. Complete. E porque eu lembro de cada coisinha que me fez acreditar ali que eu estava crescendo. Eu lembro do convite, por exemplo, de dar minha primeira palestra, na época que era no Vale do Dendê, no Shopping da Bahia. A primeira vez que eu dei uma palestra, e depois dessa palestra eu tive a oportunidade de dar o meu primeiro curso de automaquiagem. Isso pra mim foi um sucesso. Eu lembro quando eu sonhei muito em fazer a deusa do ébano. São etapas do sucesso, né? A emoção, o nervosismo de estar ali. Eu lembro quando eu recebi um convite para maquiar a Isa. E aí não rolou,
E ao mesmo tempo eu fui convidada para assistir o show de Isa como, né, um pedido de desculpa Sim. e uma retribuição por não ter. Meu Deus, mas tipo, Só- uau! E eu não tive, tipo, não, chegou pra mim. Eu nunca fui aquela que disse assim, ai, chegou pra mim, eu não vou. Não, se chegou é porque eu tô pronta E que pra você ir. merece. Exatamente. Fato. Porque a gente já não tem muitas oportunidades. Sim. E eu não posso queimar Claro. cartucho. Não vai deixar o cavalo passar selado. É verdade. Eu não posso queimar cartucho, porque as E oportunidades... tomando espaço. Exatamente, as oportunidades já são escassas para verdade. os empreendedores negros, para os infoprodutores, Mulheres já é, negras. e para as mulheres. Já é escasso, então não vou queimar cartucho. Se chegou, vamos, Perfeito. sabe? Então surgiu a oportunidade de fazer a mentoria, surgiu a oportunidade de ir, surgiu a oportunidade de conhecer outras pessoas. Surgiu a oportunidade de você vir no Pode Viral. E você Sim. eu vim. Você sim, tá? Exatamente, surgiu essa oportunidade. Gente, eu lembro do dia que eu tava no carro ouvindo e eu disse assim, ó, meu Deus, já pensou? Eu quero ir. Eu falei com vontade. Sim. Eu quero participar de um podcast. Isso acontece sempre comigo. Quando eu Joga pro universo, eu né? jogo pro universo com muita força. Que maravilhosa. Assim, eu quero ser convidada para um podcast. E eu sempre fiquei pensando assim, ai, se eu fosse convidada para um podcast, eu falaria isso, eu falaria aquilo. Então eu sempre mas eu tô ali co-criando. É E verdade. é isso que às vezes a gente Uhum. esquece de co-criar com o universo Sim. junto aquilo que a gente verdadeiramente quer. Verdade. Então eu co-criei. E aí chegou, a Anne chegou, mandou uma mensagem bem em pleno final de semana. Foi. Sempre final de semana eu tô muito atrapalhada, Sim. porque eu tô ali com os atendimentos. Com zero expectativa dela responder de imediato. Mas ela foi lá. Anne, vamos. Cagona, né? Velho, e eu acho que você também tem essa mesma coisa que a gente. Uhum. São 3 mulheres na mesa, velho. Ah, Thiago, Sabe, você tipo- tá ali dormindo. Ah, que nada. É isso mesmo. acho justo, É isso eu mesmo. acho Mais proativa. Mulher mais proativa. E não dorme na aula de maquiagem. Exato. Perfeito, Anne, perfeito. Então, pô, a gente tá muito feliz, assim, sabe? De tá conseguindo trazer mulheres. A gente abriu o programa, não sei se você conhece Magali Moraes. Magalá. Apaixonada por Magá. todas nós agora, então. Maravilhosa, maravilhosa. É demais. Magali, a gente abriu o Pode Viral com ela e em todos os Pode Virais a gente fala dela. Puta que pariu. Que mulher marcante. Ela é. Eu conheci Magá agora também no trabalho que eu fiz com as deusas, né? Sim. Nesse ano, e foi incrível conhecer Magá. Que energia, né, velho? É daquela que eu disse assim, eu queria ser amiga dela. Sabe, tipo, tipo poxa, isso. vamos trocar aqui um telefone, uma coisa assim, sabe? É essa pessoa. E a gente ficou muito feliz de ter iniciado pro mês da mulher. A gente abriu, assim, no mês da mulher o Pode Viral. E a gente tinha muita vontade de abrir com uma mulher que tivesse potência. A gente queria uma mulher, assim, sabe, tipo... Sabe? E ela falou, não tem possibilidade de eu falar não pra um projeto com 2 mulheres na mesa. Foi a resposta dela. Que linda. Sabe? Sobre Assim, isso. porra. É. Foi massa. E a gente fez o mês de abril com uma mulher retada também. É. Maravilhosa. Inaugurando no podcast, que agora estourou, né? Sabe, Agora né? o convite é pra Sabe, é verdade. Eu espero que vocês tenham gostado dessa experiência com a gente. Não, vocês fizeram tudo muito especial, né? Mas, porra, pra gente é uma alegria, de verdade. É real ter você aqui com a gente. Foda. Massa, velho. Massa. De verdade, Eu de tô muito coração. feliz, Por muito ter feliz. aceitado esse convite, ter se frutificado de imediato. Foi muito bom passar esse tempinho aqui com você. Vamos ser amigas pro frente também. Game dá like. Que lindo. Gente, sigam essa mulher, ela é maravilhosa. Maravilhosa. O nicho dela é maquiagem. Mas ela não fala só disso. Não falo sobre isso. Ela Ela não faz terapia. fala só disso, gente. Ela é realmente maravilhosa. O nicho dela é pra mulheres negras. Uma pessoa aqui, ó, todo dia lá. Bora. Sabe? É sobre isso. É sobre o conteúdo ser... Ainda que seja direcionado para o seu nicho, você impactar outras mulheres. Porque quando você fala pra mim enquanto mulher. Sim, sim. Sim. Sabe? E quando eu falo para elas, é bem direcionado. Elas sabem quando é para elas. Eu acho que é isso que faz o sabor do NC Make. Maravilhosa. NC Make, viu, gente? O arroba aí já rolou, viu? É isso, gente. Essa mulher maravilhosa aqui. Até sexta-feira. Até a próxima sexta-feira, gente. Um beijo. Beijo. Tchau, tchau. Você não deu mais recado. Vai, já tá rolando, Thiago?
Que Qual o recado, recado, Thiago? Thiago, gente? Eu botei aí no. Que recado é, Thiago? Fala aí alto. E se pedir desculpa pelos cortes errados aí, porque eu dormi. Thiago vai ser demitido. Não tem mais Thiago no programa aqui. Próximo Viu, gente? programa Um não tem beijo. Thiago. Foi mole?